Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim contar pra vocês como tá sendo a minha experiência, vim compartilhar um pouquinho da minha rotina como estagiária de drogaria, de farmácia comunitária, de farmácia comercial, enfim, são várias denominações. Pra quem não acompanhou esse meu semestre turbulento por conta da pandemia, eu tô no meu último semestre de farmácia, eu me formo daqui a um mês, mais ou menos, assim que eu terminar esse estágio. Já apresentei meu TCC, enfim, tem até vídeo aqui no canal. E por conta da pandemia, eu precisei mudar de área de atuação. Esse estágio seria o quarto da graduação e seria o estágio que eu faria em farmácia hospitalar. Então, eu cheguei a fazer um período em março, mas por conta da pandemia, a gente não pôde mais continuar o estágio em hospital e eu precisei escolher outra área que nesse semestre, com exceção, poderia ser novamente drogaria. Por que novamente? Porque eu já fiz um estágio em 2017, eu acho, em uma outra drogaria, então deveriam ser áreas de atuação diferentes, mas aconteceu tudo isso e eu acabei voltando para a drogaria, que é uma área que eu gostei, tive uma experiência legal e que eu sei que é o primeiro emprego da maioria dos farmacêuticos, então eu queria ter um pouquinho mais de experiência. E vou contar para vocês então qual que é o meu papel lá dentro como estagiária, porém quase farmacêutica, o que eu faço e como tá sendo essa experiência no geral. Bom, então meu primeiro estágio em drogaria foi bem curtinho, acho que foram 160 horas, passou muito rápido, e foi em uma farmácia, uma drogaria, enfim, que faz parte do complexo do hospital, aqui de onde eu moro. Então, foi uma experiência completamente diferente da que eu tô tendo agora, em uma rede bem grande e prestes a me formar, né? São assim, situações bem diferentes. Então, basicamente, o que eu faço lá dentro, eu tenho uma rotininha já pré-estabelecida, eu faço 6 horas diárias de estágio, e eu chego e a primeira coisa que eu faço como estagiária é conferir e anotar em uma planilha a temperatura e a umidade do ambiente, que deve estar dentro de uma faixa, e a temperatura da geladeira também, que contém lá todos os medicamentos termoláveis, enfim, isso tudo fica anotado, né, fica planilhado, e a minha função, então, checar e anotar tudo isso todos os dias. Seguindo essa linha do tempo, então, a minha segunda atividade é checar, é conferir as dispensações dos medicamentos controlados pela Portaria 344 e os antimicrobianos que foram feitas no dia anterior. Então, sempre que tem uma dispensação de um medicamento controlado ou de um antibiótico, enfim, a receita, a via da farmácia fica retida, né? Então, os atendentes e os farmacêuticos colocam em uma caixa separada junto com o cupom fiscal da venda. Então, o que acontece? Eu pego todas as vendas, vamos supor que hoje seja dia 23, eu pego todas as vendas do dia 22 e eu confiro através do sistema, enfim, o que era prescrito na prescrição, né? A posologia, o nome do medicamento, os dados do prescritor, confiro tudo isso e cruzo os dados com o cupom da venda. Então, vamos supor que a prescrição era uma fluoxetina de 20mg. Então, no cupom da venda tem que estar a fluoxetina de 20mg com a quantidade de caixas que foi prescrito e analiso também a prescrição, todos os dados precisam estar certinhos. Enfim, eu só cruzo essas informações porque se eu encontrar algum erro de dispensação ou uma receita que estaria inválida e mesmo assim foi utilizada, né, foi aprovada ali para venda, eu consigo resolver o problema. Eu não, mas eu passo, enfim, para a farmacêutica responsável o que aconteceu e aí ela consegue ligar para o paciente, consegue pedir para que ele volte para trocar o medicamento, enfim. É toda uma burocracia, erro de dispensação acontece em qualquer lugar e é muito importante que a gente corrija. Então, eu não lanço as receitas no sistema SNGPC, porque é uma responsabilidade muito grande, enfim. Então, isso sim fica a critério da RT, da farmacêutica responsável técnica, mas eu faço essa conferência anteriormente, então, para ela, e aí eu deixo separadinho todo o relatório de vendas, se eu encontrei algum erro de dispensação, o que aconteceu, quando ela chega eu já passo essa informação para ela, e também separo, então, as receitas que vão para vigilância. Como é algo bem minucioso, assim, é algo que toma tempo, eu levo pelo menos 30 minutos, dependendo do volume de dispensações que tiveram no dia anterior, mas é algo que eu gosto bastante de fazer, e é uma atividade exclusiva farmacêutica, então posso me sentir um pouquinho como tal. Falando então em atividade exclusiva de farmacêutico e conferência, outra coisa que eu faço
é conferir então as dispensações dos medicamentos pela farmácia popular. Então a rede que eu estagio oferece o programa Farmácia Popular, que enfim, são medicamentos pagos pelo governo para doenças específicas, ou com muito desconto, né, que oferecem até 90% de desconto para o cliente. E a farmácia presta contas, então, né, para o governo, enfim, dos medicamentos que foram dispensados pela farmácia popular. Então, da mesma forma, tem toda uma burocracia por trás. Então, vamos supor que um paciente chegue na farmácia com uma prescrição pedindo simvastatina de 20 miligramas pelo programa da farmácia popular. Então a gente precisa com certeza fazer a cópia dos documentos. A gente tem um sistema de tablet, então é só fazer uma foto, digamos assim, do documento, que tenha foto, que tenha CPF, do cupom da venda, então para provar que sim, foi dispensada uma caixa de simvastatina de 20 miligramas. Então tem toda uma burocracia por trás e é algo que eu aprendi a fazer lá no meu estágio em 2017, por mais que as redes sejam diferentes. O sistema no geral, assim, é bem parecido, porém agora, por conta da pandemia, tá tudo bem diferente, tá tudo mais flexibilizado, a procuração ficou um pouco mais simples, enfim, a data da prescrição também, né, da farmácia popular foi um pouco estendida, antes era 6 meses, agora ela é válida até 1 ano, então também foi um processo que eu precisei reaprender e por conta da pandemia. Então, eu também confiro, através de um sistema, o cupom da venda, né, o que foi dispensado com a prescrição médica, que é sempre capturado ali pelo tablet, que é tirado uma foto, digamos assim. Então é preciso sempre verificar a prescrição e ver se o que foi dispensado corretamente, na quantidade certa, na posologia certa, o medicamento certo, se o paciente assinou o cupom, se o atendente ou farmacêutico tirou foto, né, capturou também os documentos, CPF, documento com foto, enfim. Da mesma forma que eu faço a conferência das dispensações dos medicamentos controlados, eu também faço essa conferência dos medicamentos que saem pela farmácia popular. Então, da mesma forma, às vezes acontece erro de dispensação, às vezes o funcionário se passa e esquece de pedir a assinatura do cupom, ou enfim, troca alguma coisa e aí eu informo a farmacêutica e ela que resolve o problema. Mas eu consigo identificar, então, a partir desse momento que eu faço a conferência. Então, essas 3 atividades são minhas rotinas fixas e aí tudo que acontece depois é inesperado por mim também. Então, geralmente eu fico ali no balcão e atendo os pacientes. Então, é algo que está sendo bem desafiador para mim, principalmente quando eu preciso fazer alguma indicação. Então, já aconteceram casos assim, se vocês quiserem, quando eu terminar o estágio eu posso contar um pouquinho mais. Claro, né, sem entrar em muitos detalhes, mas às vezes indicação é algo que eu me sinto bastante insegura. E claro, como estagiária eu não posso fazer sozinha, eu sempre peço uma segunda opinião para o farmacêutico, enfim. Mas é algo que acontece bastante e é muito bom porque eu aprendo muito na rotina. Além disso, então, tem a questão da dispensação mesmo, né, do paciente que chega com alguma prescrição, seja controlado ou não. Medicamento controlado é um pouco mais burocrático, porque precisa de CPF, precisa de RG, precisa anotar o lote do medicamento, enfim, então é muito do sistema também, que é uma parte que eu gosto bastante de fazer, gosto bastante de estar atrás do balcão atendendo. Assim como eu contei pra vocês da minha experiência lá em 2017, que eu guardava toneladas de medicamentos, aí também no estágio eu costumo guardar bastante os medicamentos, tanto controlados, que é só o farmacêutico que pode guardar, enfim, o estagiário de farmácia, nesse caso, sob supervisão, e os medicamentos que ficam fora do controle especial também. Então, é assim que a gente aprende muita coisa, realmente pegando na mão, vendo o princípio ativo, vendo o nome e referência, sabendo em que colocação da prateleira ele fica para quando chegar um paciente e me perguntar sobre tal medicamento, eu encontro mais fácil. Então, às vezes pode parecer um trabalho muito aleatório, muito, isso é coisa de estagiário, guardar medicamento, sabe? Mas realmente faz toda a diferença porque é pegando na mão que a gente entende, que a gente grava. Enfim, eu gosto bastante dessa parte também. Gente, acho que eu falei bastante, dei detalhes, assim, principalmente dessas minhas rotinas de conferência, que é algo mais exclusivo de farmacêutico, mas então eu faço toda outra parte também, né?
toda a dispensação, enfim, atendimento. E se vocês quiserem, eu posso entrar mais em detalhes. Me deixem perguntas, me deixem curiosidades, coisas que vocês querem que eu volte aqui e conte, que com certeza aí posso gravar mais vezes pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, espero que possa contribuir para a experiência de vocês. Se você já fez estágio em drogaria, me conta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Muito, muito, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.